Bom dia, meu Deus. Eu acordo e te chamo primeiro, porque sei que sem a tua presença o dia fica sem norte. Coloco diante de ti os meus filhos, os que estão debaixo do meu teto, os que já voam com as próprias asas, os que nasceram do meu ventre e os que o coração adotou, e consagro cada um deles ao teu cuidado. Toma seus nomes, suas histórias, suas dúvidas e sonhos. Que este amanhecer seja um altar onde eu te ofereço, com mãos abertas, aquilo que mais amo, crendo que debaixo das tuas asas existe lugar seguro. Que tua sombra seja abrigo sobre as suas cabeças, que tua fidelidade seja escudo em volta do coração deles. Que tua voz seja a bússola que aponta o caminho certo quando tantas vozes disputarem a atenção. Eu declaro sobre os meus filhos a proteção que vem do alto. Que ao atravessarem a rua ou entrarem no ônibus, ao pisarem no pátio da escola, ao andarem em corredores, praças, estádios, cursos e trabalhos, sejam guardados de perigos visíveis e invisíveis. Livra-os dos laços armados, das armadilhas disfarçadas de oportunidades, dos convites que começam como brincadeira e terminam em ferida. Que não caiam em ciladas de comparações, modismos vazios, desafios tolos ou grupos que ridicularizam aquilo que é santo. Que teu espírito acenda uma luz no íntimo, que apite como alerta quando algo não vier de ti. E, se a distração tentar atrair, que teus anjos os puxem de volta para a vereda da paz. Eu apresento as mentes dos meus filhos diante de ti. Unge seus pensamentos com clareza e pureza. Dá-lhes foco para aprender, curiosidade para perguntar, paciência para repetir, humildade para reconhecer onde precisam de ajuda. Que os professores que encontrarem sejam instrumentos de sabedoria e respeito, que o ambiente de estudo seja protegido de humilhações, zombarias, rótulos e competições doentias. Onde houver pressão desmedida, traz equilíbrio. Onde houver desânimo, sopra fôlego. Onde houver ansiedade, derrama tua paz, que excede entendimento. Que cada conteúdo aprendido se transforme em serviço ao próximo e louvor ao teu nome, e que toda mentira travestida de verdade perca força quando tocada pela tua luz. Eu consagro também os olhos e os ouvidos dos meus filhos, especialmente no mundo digital. Coloca vigias nas janelas das telas. Guarda suas mãos enquanto digitam. Pesa tuas mãos sobre os cliques, rolagens e pesquisas. Que o que entra pela retina não contamine a alma. Que a curiosidade não seja a porta para o engano. Que a carência não os empurre para relacionamentos perigosos. Que a vaidade não determine sua identidade. Ensina-os a dizer não com serenidade, a bloquear o que os diminui, a denunciar o que fere, a se afastar do que desumaniza. Dá-lhes amigos que somam valor, grupos que edifiquem, conversas que elevem. Onde houver zombaria, que encontrem coragem. Onde houver exposição indevida, que encontrem refúgio. Onde houver tentativa de manipulação, que tua verdade desmonte o discurso e revele o intento. Eu cubro o corpo dos meus filhos com saúde e vigor. Guarda o caminho de ida e volta. Preserva ossos, músculos, pele, respiração, coração e mente. Livra-os de acidentes, de brigas, de imprudências alheias e próprias. Dá-lhes senso de tempo, de limite, de descanso. Ensina-os a honrar o sono, a cuidar do alimento, a respeitar o corpo como templo teu. Se alguma dor vier, que não encontre terreno para se fazer morada. Se algum diagnóstico bater à porta, que tua mão coloque sabedoria nos profissionais e serenidade no nosso peito. Dá-nos prudência para buscar ajuda no tempo certo, fé para permanecer firmes e gratidão por cada pequena recuperação. Eu apresento o caráter dos meus filhos diante de ti. Planta dentro deles a semente da integridade. Que digam a verdade mesmo quando custa. Que peçam perdão quando erram. Que aprendam a reparar sem humilhar. Que saibam ouvir sem se ferir. Que defendam o fraco sem querer aplauso. Dá-lhes coragem para serem bondosos num mundo que confunde dureza com força.
Que a mansidão deles desarme a raiva, que a alegria deles desfaça o peso dos ambientes, que a firmeza deles eduque sem ferir, que a disciplina deles floresça como hábito e se torne alegria. Se a inveja quiser rondar, quebra o espelho da comparação. Se o orgulho quiser crescer, devolve o chão sob os pés. Se a preguiça quiser se instalar, reacende o senso de propósito. Eu oro pelas amizades e por quem terá influência sobre os meus filhos. Abençoa os amigos de ontem, os de hoje e os que hás de enviar. Livra-os de alianças que levam ao abismo, de risos que encobrem desprezo, de promessas que aprisionam. Que encontrem mentores sábios, adultos que protejam sem sufocar, líderes que apontem o céu sem se sentirem donos da terra. Se algum amigo os puxar para a sombra, dá-lhes graça para se afastar sem ódio. Se algum amigo os chamar para a luz, dá-lhes humildade para aprender. E quando eles forem o amigo de alguém, que sejam abrigo, que saibam guardar segredos, dizer a verdade com amor, comemorar sem inveja, consolar sem clichê, interceder de joelhos e celebrar de pé. Eu cubro o caminho emocional e espiritual dos meus filhos. Quando o medo vier, que encontrem em ti o refúgio. Quando a tristeza pesar, que encontrem em ti o consolo. Quando a culpa acusar, que encontrem em ti o perdão. Quando o orgulho seduzir, que encontrem em ti a verdade. Ensina-os a ouvir tua voz nas manhãs, a lembrar teu nome nas pressas, a respirar tua paz nas filas, a te agradecer nos pátios e salas. Dá-lhes o hábito santo de abrir o dia contigo e de revisá-lo ao cair da noite, não num tribunal de acusações, mas numa oficina de aprendizado. Que aprendam a transformar perdas em sabedoria, ganhos em generosidade, dúvidas em perguntas honestas e feridas em testemunhos que curam outros. Eu me coloco, como pai e mãe, sob o mesmo abrigo. Ensina-me a ser referência e não peso, a ser porto e não prisão, a ser palavra e exemplo ao mesmo tempo. Guarda-me de educar a partir do medo. Ensina-me a orientar a partir do amor. Quando eu precisar corrigir, dá-me tom e tempo. Quando eu precisar silenciar, dá-me humildade. Quando eu precisar insistir, dá-me paciência. Quando eu precisar recuar, dá-me discernimento. Livra-me de transferir para os meus filhos as frustrações que são minhas. Liberta-me da pressa que atropela. Cura minhas feridas antigas para que eu não as repita. E quando eu falhar, porque falho, dá-me coragem de pedir perdão sem desculpas, para que eles aprendam que gente grande também se realinha. Eu declaro, Senhor, que a casa onde moramos será lugar de paz. Que a porta de entrada seja guardada por tua presença, que cada cômodo carregue teu perfume, que as conversas encontrem respeito, que o riso seja frequente e o choro acolhido, que nenhuma palavra maldita encontre pouso, que nenhuma inveja prospere, que nenhuma seta de confusão atravesse a família. Se houver ruídos, dá-nos a graça do diálogo. Se houver silêncio pesado, dá-nos a coragem da aproximação. Se houver mal-entendidos, dá-nos a prontidão em reorganizar. Faze da mesa um altar de gratidão, do sofá um espaço de histórias e escuta, dos quartos um abrigo de descanso real. Que os nossos filhos tenham prazer de voltar e segurança para sair. Eu peço direção para decisões específicas que os meus filhos precisam tomar. Quando a escolha de uma área de estudo pesar, acende vocação e fecha distrações. Quando a escolha de um trabalho aparecer, revela se é porta ou armadilha. Quando a escolha de um relacionamento vier, que o coração não se venda por carência, que os olhos não se fechem por paixão sem alicerce, que a fé não seja negociada por promessas vazias. Faz florescer o senso de propósito e alinha oportunidades a dons, oportunidades a caráter, oportunidades a tempo. E se um não for necessário, que ele venha com tua paz. Se um sim for possível, que ele venha com teu fôlego. Eu clamo por livramentos, não apenas dos grandes perigos,
mas dos pequenos desvios que, somados, levam longe. Livra-os da fala atravessada que vira briga, do clique impensado que vira armadilha, da companhia impulsiva que vira queda, do atalho tentador que cobra caro, da mentira só dessa vez que vira corrente. Que os teus anjos os sustentem nos tropeços cotidianos, para que não esbarrem os pés nas pedras da pressa, do tédio, da curiosidade vazia, da autossabotagem. E se em algum ponto escorregarem, que não fiquem no chão. Estende tua mão, levanta, limpa, instrui, fortalece, reposiciona, para que a queda vire aula e a aula vire maturidade. Eu abençoo também os sonhos dos meus filhos. Que não tenham medo de sonhar alto, mas que aprendam a subir degraus com humildade. Que vejam o trabalho como serviço, o talento como presente, a oportunidade como responsabilidade. Que aprendam a dividir o que recebem, a agradecer pelo que conseguem, a devolver o bem que recebem. Que não se percam quando forem elogiados, que não desanimem quando forem criticados, que não parem quando forem ignorados. Ensina-os a encantar-se com o processo e não apenas com a chegada, a valorizar o caminho e não apenas o troféu, a celebrar o que é pequeno e não apenas o que dá manchete. Eu recebo pela fé a promessa de que tu respondes quando te invocamos. Por isso te invoco logo cedo, colocando na tua mão o mapa do dia dos meus filhos. Rotas, horários, encontros, pausas e imprevistos. Que tua presença vá à frente, endireitando o que estiver torto, nivelando o que estiver áspero, abrindo o que estiver fechado, fechando o que não convém. E que ao final deste dia, quando eles voltarem e eu os olhar nos olhos, eu possa reconhecer sinais do teu cuidado. Um livramento que só tu viste, uma palavra certa na hora exata, uma paz no meio da confusão, uma alegria que não tem explicação humana. Eu te agradeço antes de ver, porque confio em quem tu és. Debaixo das tuas asas eu deixo cada filho, e debaixo do teu olhar eu caminho como guardião e intercessor. Que esta oração se desdobre em atitudes, que a fé se transforme em escolhas, que o amor se torne linguagem diária. Eu me alinho contigo e descanso. Tu és o refúgio dos meus filhos, tu és a fortaleza deles, tu és o Deus em quem confiamos. Amém. Pai amado, continuo aqui diante de ti, mantendo os meus filhos debaixo do teu olhar. Eu te peço sensibilidade para perceber cada estação do coração deles. A infância que ainda pede colo, a adolescência que experimenta fronteiras, a juventude que busca sentido, a vida adulta que assume fardos. Em cada etapa, dá-lhes linguagem para expressar o que sentem e coragem para pedir ajuda sem vergonha. Afasta a tentação de esconder a dor em sorrisos treinados. Ensina-os a nomear o medo, a falar do que os inquieta, a abrir o caderno da alma na tua presença e, quando necessário, diante de quem sabe acolher com maturidade e amor. Guarda-os nas estradas do dia. Seja no trajeto curto até a escola, na conexão de ônibus lotado, na carona com amigos, nos corredores onde multidões se cruzam, firma os passos, regula os tempos, alinha os encontros. Livra-os da imprudência alheia e da pressa que cega. Se houver esquina perigosa, adianta teus anjos. Se houver distração, toca o ombro e chama de volta. Se houver convite para atalhos sombrios, faz soar um alarme interior que não possa ser ignorado. Que seus pés aprendam o ritmo da prudência e que as mãos aprendam a recusar o que não convém, sem culpa, com serenidade. Abençoa a sala de aula, o pátio, a biblioteca, os laboratórios, os campos de treino. Coloca respeito nas relações, propósito nos conteúdos e esperança nos processos. Afasta o espírito de comparação que transforma colegas em rivais e dá à turma um clima de cooperação em vez de competição doentia. Para cada prova, dá memória e calma. Para cada trabalho, dá criatividade e organização. Para cada correção, dá humildade para aprender e recomeçar.
Se a nota vier menor do que o esperado, não permitas que se torne medida de valor. Se o resultado vier excelente, protege-os da soberba e converte sucesso em serviço. Eu coloco diante de ti as vozes que influenciam meus filhos. Que palavras de professores e líderes caiam como chuva boa. Que críticas necessárias sejam ditas com respeito e recebidas com maturidade. Se alguma palavra maldita for lançada, invalida seu efeito agora. Que ela se quebre antes de ancorar na identidade. Ensina-os a filtrar opiniões, guardar o que edifica e descartar o que adoece. Nas redes sociais, sustenta-os contra o fascínio de curtidas e o pânico de rejeições. Que a validação deles nasça do teu amor e não de números, e que cada postagem, comentário e reação seja atravessada por sabedoria e responsabilidade. Guarda-os dos laços sutis que parecem inofensivos. Livra-os da curiosidade que se traveste de coragem e leva a experimentar o que fere. Estanca pela raiz o apelo de substâncias, os jogos de risco, as apostas fáceis, os pactos de silêncio que protegem o erro e acorrentam a consciência. Onde estiverem arquitetadas armadilhas, desarma-as. Onde houver convites disfarçados de amizade, rasga o disfarce. Onde o mal for pintado com cores vivas, revela a palidez do vazio por trás da tinta. Que a tua verdade seja luz no olhar deles, farol nas esquinas da noite e aurora depois de qualquer neblina. Eu peço por saúde emocional, que meus filhos aprendam a cuidar da mente com o mesmo zelo com que escovam os dentes. Hábito diário, simples e fiel. Dá-lhes disciplina de descanso, práticas de gratidão, rotina de pausas. Repreende o perfeccionismo que esmaga, a culpa sem arrependimento que corrói, a ruminação que paralisa. Se houver ansiedade, ensina a respirar contigo, a devolver o futuro para as tuas mãos. Se houver tristeza, oferece tua presença que aquece sem apressar. Se houver depressão, estende tua mão e encaminha para a ajuda qualificada, sem culpa e sem medo, mostrando que pedir socorro é ato de coragem e fé. Eu te peço proteção para o corpo deles. Sistema imunológico fortalecido, mente atenta, reflexos preservados. Livra do acidente por segundos, do tropeço por centímetros, da queda por desatenção. Em práticas esportivas, guarda articulações e ligamentos. Em oficinas e laboratórios, guarda dedos e olhos. Em trabalhos e estágios, guarda a coluna e o sono. Ensina hábitos simples que salvam: cinto, capacete, intervalo, hidratação, alongamento. E que cada dorzinha seja aviso sábio, não convite à negligência. Dá-nos recursos para consultas, caminhos para tratamentos, paciência para processos e, sobretudo, tua paz, sustentando cada passo. Eu cubro a sexualidade dos meus filhos com santidade e dignidade. Que conheçam o próprio corpo sem vergonha, não como objeto de vitrine, mas como templo teu. Protege-os de abusos, manipulações e culpas fabricadas. Se amarem, que amem com respeito. Se namorarem, que aprendam a dizer sim e não com maturidade. Se errarem, que encontrem o caminho de volta sem esconderijo, com arrependimento verdadeiro e braços que acolhem sem conivência. Ensina limites que libertam, valores que protegem, escolhas que plantam futuro. Que nenhum mercado os compre, que nenhum rótulo os reduza, que nenhuma carência os venda barato. Eu apresento as finanças que tocam a vida deles. Mesadas, bolsas, estágios, primeiros salários, pequenos empreendimentos. Ensina-os a discernir entre necessidade e desejo, a planejar com sobriedade, a celebrar sem desperdício, a compartilhar sem estardalhaço. Guarda-os dos ídolos brilhantes do consumo, das dívidas que escravizam, dos golpes que seduzem pela urgência. Faze do dinheiro um servo e nunca um senhor, um instrumento para abençoar e não um trono para adorar. E quando a tentação do atalho vier,
ganhar muito fazendo quase nada. Que tua voz desmascare o engano em tempo de desviar os pés. Eu oro pelas vocações. Acende paixões verdadeiras dentro dos meus filhos e amadurece talentos em silêncio, como semente que rompe a terra no tempo certo. Que eles encontrem teu propósito no cruzamento entre o que amam, o que fazem bem e o que serve ao mundo. Se a porta certa tardar, treina paciência. Se portas erradas se abrirem, dá discernimento para fechá-las. Se uma janela inesperada surgir, confirma com paz. Que teus planos prevaleçam, não como trilhos que amputam, mas como caminhos que liberam potencial e alinham a alegria com o serviço. Eu trago para ti as tensões dentro de casa. Onde houver mal entendido entre pais e filhos, dá-nos coragem de sentar, ouvir, pedir perdão, recomeçar. Põe nos meus lábios instrução que guia sem humilhar, e nos ouvidos deles honra que escuta sem ironia. Ensina-nos a discutir sem ferir, a pausar sem fugir, a retomar sem culpar. Se alguma ferida antiga sangra, aplica teu bálsamo e, se necessário, mostra-nos profissionais e caminhos de cura. Que a memória da casa seja mais de abraços que de gritos, mais de risos que de portas batidas, mais de mesas compartilhadas que de pratos comidos em silêncio. Eu intercedo por amizades feridas e por reconciliações possíveis. Onde houve traição, dá-nos sabedoria para colocar limites. Onde houve fofoca, dá-nos firmeza para cortar o ciclo. Onde houve distância, dá-nos pontes de volta, se isso for saúde. Ensina meus filhos a pedir perdão sem drama e a perdoar sem minimizar o dano. Protege-os do ressentimento que se mascara de justiça e só aprisiona. Liberta-os da necessidade de ter a última palavra. Que aprendam a abençoar quem os ofendeu e a seguir em paz, não como quem ignora a dor, mas como quem decide não ser governado por ela. Eu apresento a espiritualidade deles, o tempo secreto que ninguém vê. Ensina-os a te buscar sem espetáculo. Bíblia aberta como pão, oração como fôlego, silêncio como sala onde a tua voz ecoa. Dá-lhe sede que não se sacia em ruídos, nem se perde em performances. Se a fé esfriar, sopra a brasa. Se o hábito cair, convida de novo. Se surgirem dúvidas, acolhe a pergunta e guia a resposta com mansidão. Que eles descubram que tua presença não mora apenas no culto mais bonito, mas também no ônibus cheio, na mesa de estudos, no intervalo da fábrica, no corredor do hospital. Eu te peço livramentos discretos, daqueles que quase não serão percebidos. O atraso de segundos que evita o encontro com a violência, o telefonema inesperado que muda a rota e protege, a intuição de não entrar naquele elevador, a vontade súbita de voltar para pegar o que esqueceu e, assim, escapar de algo. Coloca anjos com ordens claras ao redor deles, sustentando-os para que não esbarrem o pé nas pedras do cotidiano. E quando algo escapar ao nosso controle, mantém-nos firmes no teu. Dá-nos paz para atravessar e histórias para contar, com gratidão humilde e olhos abertos para os teus sinais. Eu consagro os dispositivos que eles usam, celular, tablet, notebook. Que as senhas sejam cercas, não prisões, que os horários sejam amigos do sono e da sanidade, que os aplicativos sirvam à vida e não devorem horas. Dá-nos sabedoria para acordos, combinados e revisões. E quando a curiosidade quiser invadir territórios que ferem, que a mão pese antes do toque, que a consciência fale mais alto que o desejo, que a tua alegria seja mais atraente do que qualquer fuga temporária. Ensina-os a usar a tecnologia como ponte para aprendizado, comunidade e serviço. Eu oro pelos que sofrem bullying, exclusão, racismo, machismo, preconceitos visíveis e invisíveis. Se um dos meus filhos for alvo, envolve-o com dignidade e voz, que ele encontre aliados, protocolos e caminhos de proteção. Se algum deles, por insegurança, feriu alguém, visita com arrependimento e responsabilidade, ensinando reparação concreta.
Forma neles uma justiça que não humilha, uma coragem que não agride, uma compaixão que não confunde os papéis. Que a presença deles nos espaços seja sinal de respeito, sentar ao lado de quem está só, chamar pelo nome, dividir o lanche e calar o riso quando o riso fere. Eu apresento os que estão longe, os que romperam, os que escolheram caminhos que nos doem. Se algum filho tiver se desviado para longe de casa e de ti, alcança-o onde meus braços não alcançam. Fala-lhe no quarto, na festa, no beco, no ônibus noturno, na rotina que parece promissora e no vazio que virá depois. Coloca pessoas luz na trajetória, sinais que não podem ser ignorados, encontros que desmontam justificativas e abrem janela para o retorno. Prepara a nossa casa para receber sem jogar na cara, com aliança nova e sandália para pés cansados. E enquanto espero, guarda meu coração da amargura, fortalecendo minha esperança. Eu te peço também por decisões deste próprio dia, provas marcadas, entrevistas, treinos, consultas, conversas difíceis. Vai à frente, organiza os bastidores, acalma o estômago, clareia a mente, afina a escuta. Que eles saibam discernir quando falar e quando calar, quando ceder e quando permanecer firmes, quando avançar e quando recuar. Que a tua paz seja árbitro no peito, sinal verde para seguir e vermelho para parar. E se um talvez for teu caminho, dá paciência para esperar sem se autoflagelar, lembrando que quem confia não é passivo. Prepara-se, estuda, ora, serve, enquanto tu alinhas as peças. Eu coloco diante de ti os nossos horários. Acordar, sair, almoçar, voltar, estudar, descansar. Toma posse da agenda e escreve na caligrafia da graça as linhas que nos cabem. Que cada compromisso tenha sentido, que nenhum exagero roube o que importa, que nenhuma preguiça nos afaste do que é necessário. Ensina-os a priorizar o que nutre, a palavra que edifica, o alimento que sustenta, o alongamento que organiza, o sono que restaura, o riso que desarma, a oração que centra. Que hoje, ao atravessarem sua rotina, encontrem rastros do teu cuidado, nas pequenas coisas que só quem ama percebe. Eu agradeço porque, mesmo sem ver tudo, já posso reconhecer tua mão. Haverá mensagens não enviadas que impedirão confusão, encontros adiados que evitarão dano, conversas providenciais que iluminarão escolhas, pequenos acidentes que, no fundo, serão livramentos. Ensina-nos a colecionar esses sinais, como quem guarda cartas de amor, datas, horários, detalhes. Que a memória dos teus feitos recentes se torne mural contra o desespero quando outra tempestade vier. Porque tu não mudas. O Deus que guardou ontem é o Deus que sustenta hoje e será o Deus que conduzirá amanhã. Sela, Senhor, os meus filhos com teu nome e cobre-os com teu amor que não falha. Faz da nossa família um canteiro onde paciência, fé, esperança e coragem cresçam lado a lado. Que ao final deste dia, quando cada um voltar e a porta bater atrás do último passo, possamos respirar fundo e dizer, fomos guardados. E antes de dormir, que haja tempo para agradecer, para revisar com ternura, para colocar o amanhã de novo nas tuas mãos. Eu confio, descanso e te louvo, porque tu cercas por trás e por diante, pões tua mão sobre nós e sob tuas asas fazemos morada. Amém. Pai amado, eu chego ao fim desta intercessão com o coração firme e a mente recolhida em ti, pedindo que seles tudo o que foi orado em favor dos meus filhos. Toma o que ainda ficou sem nome e cobre com tua misericórdia. Toma o que já foi dito com lágrimas e transforma em resposta mansa e poderosa. Onde houver caminhos obscuros, acende tua lâmpada. Onde houver portas pesadas, unge as dobradiças para que se abram com suavidade. Que cada pensamento desalinhado encontre refúgio na tua verdade. Que cada ansiedade ceda lugar à confiança e que cada lembrança dura seja reescrita pela tua presença fiel. Eu te peço uma guarda que não cochila,
um cuidado que não se distrai, uma ternura que não se cansa. E acima de qualquer pedido, peço que teu amor seja a atmosfera respirada por eles ao longo de todo este dia. Que a identidade dos meus filhos permaneça ancorada no que tu dizes e não no que o mundo projeta. Livra-os da tentação de se definirem por conquistas ou quedas, por aplauso ou silêncio, por visibilidade ou esquecimento. Se tentarem vesti-los com rótulos apertados, rasga-os com tua mão e veste-os com dignidade. Que nenhum algoritmo dite o valor deles, que nenhum comentário azedo cole no coração, que nenhuma expectativa desmedida roube a alegria de aprender passo a passo. Ensina-os a caminhar com gentileza consigo mesmos, sabendo que a maturidade é artesanato do tempo e da graça. E quando vier a comparação, que eles escolham a gratidão como antídoto e a esperança como trilha. Eu te apresento o agora, com suas minúcias, e o depois com seus sustos. No agora, sustenta a concentração, regula os ritmos, organiza os afetos. No depois, prepara encontros, abre caminhos e, se for preciso, muda rotas com teu vento. Ensina-os a dar um passo de cada vez, sem atropelar o milagre do hoje. Se houver provas, dá clareza. Se houver entrevistas, dá serenidade. Se houver conversas difíceis, dá mansidão e coragem na mesma medida. Onde apressa pedir atalhos, que tua paz impõe a pausa. Onde a inércia buscar desculpas, que teu espírito sopre ânimo e disciplina. E quando terminar o dia, que a memória deles reconheça teus rastros com gratidão. Eu cubro as relações dos meus filhos, família, amizades, mentores, colegas, irmãos de fé. Que eles encontrem pessoas que apontem para a luz quando as sombras parecerem sedutoras, que celebrem virtudes sem alimentar vaidades, que confrontem erros sem humilhar. Se algum vínculo for tóxico, dá discernimento para afastar-se com respeito. Se alguma ponte for necessária, dá sabedoria para construí-la sem culpas. Se algum perdão tiver vencido o prazo, renova a disposição para oferecê-lo e recebê-lo. Que o sim deles tenha solidez de promessa e o não deles seja abrigo contra o abuso. Ensina-os a falar a verdade em amor, a ouvir com atenção e a discernir entre confidência e fofoca, entre cuidado e controle. Eu peço por pureza e alegria nas coisas simples. Que eles descubram descanso no que não se compra, beleza no que não se exibe, comunhão no que não se quantifica. Amadurece neles um humor que cura, um silêncio que acolhe, um riso que não zomba. Nas refeições, que a gratidão seja tempero. Nas tarefas, que o propósito seja combustível. Nos intervalos, que a leveza seja bem-vinda. Que eles saibam fechar a tela a tempo, encostar a cabeça sem culpa, respirar fundo como quem recebe um presente. E que a tua paz, que excede entendimento, faça guarda de turnos sobre mente e coração. Eu consagro a casa onde moramos como lugar de refúgio e treino. Refúgio, porque aqui a vergonha não tem cadeira cativa e a graça tem muitos cobertores. Treino, porque aqui aprendemos a pedir perdão, a suportar diferenças, a celebrar pequenas vitórias. Ajuda-nos a manter a mesa preparada, o ouvido disponível, a bênção nos lábios. Que as paredes colecionem histórias de reconciliação, que os quartos conheçam orações sussurradas e que o corredor seja pista para abraços de volta. Se a fadiga tentar enrijecer nossos gestos, amolece com tua ternura. Se a irritação tentar ditar o tom, reduz o volume com tua mansidão. E no vai e vem da rotina, que teu nome seja a âncora e a canção. Eu coloco diante de ti a saúde integral dos meus filhos, corpo, psique, espírito. Onde houver inflamações físicas, contém. Onde houver pensamentos inflamados, resfria com tua verdade. Onde houver lutos não elaborados, acompanha com tua presença que não apressa. Que os hábitos se convertam em cuidado. Água suficiente, sono honesto, movimento possível, pausas respeitadas. Que consultas cheguem a tempo, exames esclareçam, terapias façam caminho,
profissionais sejam instrumentos do teu zelo. Dá-lhes sensibilidade para perceber sinais precoces, humildade para pedir ajuda e fé para atravessar processos sem desistir. Que cada desconforto seja também professor, e que a esperança seja remédio que não falta na farmacinha da alma. Sobre o trabalho das mãos, eu te peço consistência e ética. Se estudam, que estudem com verdade. Se servem, que sirvam com alegria. Se empreendem, que empreendam com responsabilidade. Se administram, que administrem com sobriedade. Livra-os da esperteza que rouba, da esperteza que mente, da esperteza que promete sem cumprir. Em orçamentos e escolhas que saibam discernir entre o brilho e o valor, entre o preço e o custo, entre oportunidade e laço. Que aprendam a multiplicar talentos sem esmagar ninguém, a negociar sem ferir, a prosperar sem se perder. E que o dinheiro nunca ocupe o trono que pertence à tua vontade, mas seja ferramenta para sustento e generosidade. Eu te peço livramentos silenciosos ao longo de toda a jornada. A esquiva de centímetros que evita a colisão, a mensagem atrasada que impede o encontro errado, a intuição nítida de mudar a calçada, o coração pesado que diz não vá e salva. Coloca teus anjos com ordens a respeito deles, sustentando-os nas mãos para que não tropecem nas pedras da pressa, nas arestas do orgulho, nas cascas de banana da distração. Se uma porta se fechar por proteção, dá-nos entendimento para louvar em vez de reclamar. Se uma janela se abrir como sinal, dá-nos prontidão para responder com obediência. Que, ao longo do dia, colecionemos motivos discretos para dizer: foi cuidado teu. Eu apresento o futuro como quem devolve um mapa ao cartógrafo. Os sonhos que carregam, os medos que evitam, as perguntas que pesam. Guia escolhas de curso, cidade, carreira, parcerias, ministérios. Confirma com paz aquilo que parece bom, e se bom não for teu, desautoriza com firmeza amorosa. Treina-os a distinguir glamour de vocação, barulho de chamado, palanque de serviço. Quando o caminho se estreitar, lembra-os de que a tua vontade não sufoca, amadurece. Quando se alargar demais, lembra-os de que limites protegem, não punem. E que em cada bifurcação, teu espírito seja bússola segura. Agora, Senhor, eu tomo tua palavra como escudo e oração como casa. Declaro sobre meus filhos a bênção do salmo que nos acompanha, que porque habitam no teu esconderijo, descansam à sombra do Onipotente, que a tua verdade é escudo e broquel, que não precisam temer os terrores glamorizados da noite, nem as setas envernizadas do dia, nem as epidemias de pânico que cruzam telas, nem as mortandades que ensombram manchetes. Se 1000 caírem ao lado e 10.000 à direita, firme ficarão, não por invulnerabilidade infantil, mas por confiança adulta no teu braço que sustém. Que tua promessa de enviar anjos a respeito deles seja feita cotidiana, ordens claras, prontidão, rodeio santo, sustentação nas mãos. Eu coloco um selo de bênção sobre as saídas e entradas. Ao acordar, lucidez. Ao sair, cuidado. Ao transitar, proteção. Ao trabalhar e estudar, foco. Ao retornar, paz. Ao deitar, descanso. Guarda dispositivos, buscas, cliques, conversas. Guarda segredos, exposições, desabafos. Guarda intenções, motivações, decisões. Que nenhuma arma forjada prospere, que nenhum laço invisível se feche, que nenhuma palavra maldita encontre pouso. Onde houve frestas, tu esponjas. Onde houve rachaduras, tu soldas. Onde houve vazamentos, tu vedas. E se algo quebrar, que tua restauração seja melhor do que o original, com cicatrizes que contem história de cuidado. Eu te agradeço antecipadamente pelos testemunhos pequenos e grandes que nascerão desta oração, pelo atraso providencial, pelo encontro certo, pelo não que salvou, pelo sim que abriu o horizonte, pelo choro que lavou, pelo riso que voltou, pela coragem que se levantou.
Ensina-nos a registrar teus feitos como quem escreve cartas ao futuro, para que nos dias difíceis possamos reler e lembrar. Tu és o mesmo e segues conosco. Faz de cada livramento um convite à adoração, de cada resposta um estímulo à gratidão, de cada silêncio um exercício de confiança, e que a memória dos teus cuidados recentes seja mural contra o desespero quando outra tempestade vier. Por fim, eu os entrego de novo aos teus braços, que são mais amplos do que os meus e não se cansam. Acompanha seus passos visíveis e seus pensamentos escondidos, sustenta seus ombros e afaga seus corações, educa suas vontades e acolhe suas fragilidades. Que a tua graça seja a roupa deles, a tua paz o calçado, a tua alegria o perfume, a tua verdade o cinto, a tua justiça a couraça, a tua palavra a espada, que não fere para a vaidade, mas defende para o bem. E que, quando a noite chegar, cada um encontre repouso sob tuas asas, certo de que foi visto, ouvido e guardado. Em nome de Jesus, eu selo esta intercessão com fé, descanso e obediência. Que o Altíssimo seja habitação constante, que tua sombra seja abrigo em horas de sol e tempestade, que tua mão seja trilho e teu coração destino. Sobre os meus filhos eu declaro: abençoados ao sair e ao entrar, educados pela graça, fortalecidos no íntimo, protegidos por anjos, curados nas memórias, sábios nas decisões, generosos nos relacionamentos, íntegros no trabalho, livres do mal. Que assim seja, hoje e sempre. Amém.